meditar com os irmãos no texto que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o versículo de número 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Senhor, capacita teu servo mais uma vez, que o Senhor cresça e que ele diminua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto vem falar de uma realidade, vem falar de um assunto que para nós é muitas vezes deixado ou tratado de uma forma muito complicada. Nós somos lembrados, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, em Eclesiastes, capítulo 7, que nós bem poderíamos visitar mais a casa do luto, para nos lembrarmos que a nossa vida é passageira nesse mundo. O salmista, no Salmo 90, versículo 3, ele fala que nós somos pó, nos lembra disso. Mas nós, muitas vezes, pensamos que temos muito tempo, que somos senhores do tempo, senhores do nosso destino. Mas não é bem assim. Certa vez, um pai entregou uma moeda ao seu filho e disse assim: filho, a sua vida é como se fosse essa moeda. Você poderá gastá-la como quiser, mas você vai poder fazer isso somente uma vez. Nós temos a oportunidade de investir a nossa vida, ou de desperdiçar a nossa vida. Nós vamos poder fazer isso somente uma vez. Nós usamos nosso tempo e atribuímos valores àquilo que mais amamos, mais valorizamos. Por exemplo, às vezes alguém gosta do futebol, gosta de música, e emprega muito do seu tempo nisso. Não que a música, o futebol, o lazer, assistir um filme seja errado, mas nós temos que tomar cuidado para aquilo não se tornar um fim, para aquilo não nos tomar o tempo, que na verdade deveria, em primeiro lugar, ser o que está acontecendo agora. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o estarmos em comunhão, nos alegrarmos como povo de Deus, que isso deveria ser o nosso prazer, nosso maior prazer. Quão bom e agradável, como foi estudado, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Que coisa gostosa. Mas muitos têm desprezado esses momentos agradáveis, esses momentos de festa do povo de Deus na presença dele. E Paulo vem nos falar algumas questões. Essa carta foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, por volta do ano entre 61 e 63 depois de Cristo. Ele estava aprisionado, ele estava preso em Roma, e ele envia essa carta à igreja de Éfeso,
aos fiéis no Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta foi endereçada, em primeiro lugar, àqueles, mas certamente é endereçada também a nós, a esses que devem permanecer fiéis ao nosso Senhor. Paulo fala de si como aquele que está em cadeias, está preso, prisioneiro, em cadeias por amor aos gentios. Essa igreja era composta, em sua grande maioria, de gentios. E os gentios, como a maior parte dos irmãos o sabem, são daqueles que não eram de origem ali judaica. Mas Paulo fala: vocês são preciosos aos olhos do Senhor. A sua salvação é maravilhosa, é graciosa. Paulo escreveu, então, esses destinatários com uma satisfação imensa pela fé que estava habitando na vida daqueles irmãos. E uma fé que os estava levando a viver para a glória do Senhor, no dia a dia. Uma fé centrada em Cristo. O comentarista William Hendrickson, ele fala que Paulo escreve essa carta para descrever essa graciosa libertação daqueles irmãos. Nós fomos libertos de forma graciosa, maravilhosa, e nós temos essa alegria. Paulo está falando para a gente: olha, veja com que de forma maravilhosa o Senhor vos libertou das trevas e vos transportou para o reino de luz, para o reino do seu Filho de amor. Nós temos esse prazer, essa alegria. O Senhor tem nos derramado bênçãos maravilhosas. Mas uma vez que o Senhor nos transportou para esse reino de luz, uma vez que nós fomos feitos filhos de Deus, nós temos também, além dos direitos, além de bênçãos, nós temos obrigações. E essas obrigações, como filhos, devemos combater, devemos viver realmente uma vida condigna a esse chamamento. Segundo John Stott, ele diz que essa carta, o tema dela poderia ser a nova sociedade em Cristo, uma nova sociedade criada para Deus em Cristo. Nós fomos chamados para sermos essa nova sociedade, uma sociedade que deve ser uma sociedade contra essa cultura vigente nesse mundo mau, nesse mundo tenebroso. Nós devemos resplandecer, nós devemos brilhar, nós devemos ser sal. Não uma luz debaixo de uma mesa, debaixo de um balde, ou um sal que perde o sabor. Mas nós devemos ser diferença. Nós devemos ser diferença. E assim Paulo fala: vocês, antes, vocês não estavam em Cristo. Vocês viviam segundo a vaidade dos seus pensamentos, vocês andavam nessas vaidades, vocês viviam realmente uma vida dissoluta, uma vida sem valor. Mas agora, vocês andam diferente. E esse andar aqui, para Paulo, ele está falando a vida. Nós podemos lembrarmos de alguns personagens bíblicos, né? No caso de Abraão, ou Abrão no início, depois o Senhor mudou o seu nome, e o Senhor pega e fala para ele: anda na minha presença. O andar ali na presença era: viva na minha presença. Ou Enoque, aquele que andou com Deus. Nós temos andado com Deus, nós temos vivido uma vida na presença de Deus, porque foi para isso, mediante a graça em Cristo, que o Senhor nos libertou, para andar na presença dEle. E Paulo, então, fala desse andar. Paulo nos alerta para tomar cuidado, como nós temos andado, nós temos vivido as nossas vidas. Então ele fala: vede prudentemente, tome cuidado, preste atenção como você tem vivido a sua vida. Mas como cristão, então, deve viver a sua vida? Em primeiro lugar, o cristão deve viver sua vida usando sabiamente o seu tempo. Usando sabiamente o seu tempo. Algo que
não para. Eu amo tecnologia, mas eu amo coisa antiga também, gente. Algo que não para é o tempo. O tempo não para. E por isso nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, usar de forma sábia, plenamente o nosso tempo. Alguns de nós, às vezes, durante o dia, falam assim: nossa, o dia acabou, voou o dia. Os dias voam, o tempo passa rápido. Às vezes fala assim: nossa, eu não dei conta de fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Nós estamos tão cheios de atividades. Eu falo que é engraçado, nesse mundo tão cheio de tecnologia, o tempo deveria estar sobrando. Sim, antigamente, eu já fui office boy. Eu ia ao banco, gastava 1 hora para tirar um extrato bancário. Pegava uma fila. Para pagar um boleto, demorava ali 1h30, 2 horas, para pagar alguns boletos. Hoje nós pegamos o celular, fazemos isso para o celular. Cadê o tempo que sobrou? Nós não estamos mais gastando esse tempo nisso. Onde nós temos empregado o nosso tempo? Os dias são maus. Essa é a verdade. E pelos dias serem maus, eles nos tentam tomar o tempo, tentam nos tirar o foco daquilo que deveríamos buscar acima de todas as coisas. Esses tempos são cheios de escândalo, corrupção. São tempos, então, que nós temos que tomar cuidado para que saiamos ilesos. Nós devemos esquivar de tudo aquilo que tem nos assediado, daquilo que tem nos cobiçado para nos corromper. O Senhor, Deus, fala de Jó, quando Satanás fala: ele não te ama não. Mas antes o Senhor fala: olha só meu servo, Jó, homem íntegro, homem fiel, homem que me ama, homem que se desvia do mal. O Senhor nos chamou para viver essa nova vida. E essa nova vida nós devemos nos desviar do mal. Existe um livreto intitulado A Tirania da Pressa. E nesse livreto fala que nós devemos tomar cuidado para não deixar que o urgente tome lugar do que é importante. Nós sempre temos pensando: nossa, isso aqui é para ontem. Mas o que é verdadeiramente importante em nossas vidas? Tudo parece estar passado de hora, Mas o que é realmente valioso? Muitas pessoas, ao correr nessa pressa desvairada, em nossos dias maus, perdem a comunhão com Deus, deixam a comunhão com Deus de lado, deixam o amor pelas suas famílias, e tantas outras coisas muito mais valiosas. Em nossos dias, realmente, essa tirania do tempo, esse viver frenético, nos tem causado um grande dano. Mas o Senhor nos fala: busque em primeiro lugar o meu reino. Busque em primeiro lugar o meu reino. Se nós não buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós não colocamos a Deus em nossos corações, sentado, centralizado, dominando todo o nosso viver, todos os nossos planos vêm abaixo. Todos os nossos sonhos vão por terra. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Mas o sábio, ele utiliza esse tempo de forma proveitosa. As pessoas sábias aproveitam melhor o tempo. Precisamos usar melhor o nosso tempo. Precisamos usar melhor o nosso tempo. Mas, como então um cristão deve viver? Em segundo lugar, procurando compreender a vontade do Senhor. Versículo 17: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. Jesus mesmo pede para o Pai: Pai, não faça a minha vontade, mas a sua. Nós temos buscado o seja feito a tua vontade, ou nossa vida tem, a nossa vontade, as nossas vontades têm prevalecido. E Paulo fala: portanto, ou por essa razão, não se tornem insensatos. Por essa razão, portanto, tendo em vista que Deus chamou vocês como filhos, mediante a graça, vocês, ainda que estejam no mundo, não são mais parte desse mundo. E Jesus deixa isso bem claro, né? Pai, não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo utiliza novamente esse portanto. E ele fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas o insensato, a pessoa insensata, a pessoa louca, malucada, ela não age dessa forma. Ela não coloca Deus, não busca a Deus para agir, para viver. Um dos melhores exemplos de uma pessoa insensata na Bíblia é Nabal. Nabal foi marido de Abigail, e de Nabal, bem contrário a Abigail, que era uma mulher sábia, Nabal era um homem depravado moralmente, irresponsável espiritualmente e insensível socialmente. O que sobrou para uma pessoa dessa? Um homem que não temia a Deus, uma pessoa ímpia, que despreza realmente o nosso Senhor. O insensato apresenta estupidez no agir. E isso é resultado de não compreender a vontade do Senhor, de não buscar, então, essa vida sábia. Nós, como servos do Senhor, podemos buscar a sabedoria do alto. Como Tiago nos diz, busque, mas peça com fé, e o Senhor lhes dará. Temos pedido com fé ao Senhor essa sabedoria do alto. Compreender qual a vontade do Senhor. Os cristãos se tornam pessoas sábias e valorizam o tempo quando buscam na palavra de Deus a sabedoria para as suas vidas. E hoje tem se deixado de lado a palavra de Deus. Em nossos dias percebemos que os cristãos cada vez mais têm deixado a Bíblia num canto. E às vezes, ao final de semana, depois que chegou o dia de ir à igreja, de estar ali louvando, adorando o Senhor, pega da estante, tira o pó e vem estar com o Senhor. E é difícil criarmos hábitos saudáveis, hábitos que realmente redundem, que nos levem a uma vida mais primorosa. Devemos nos apegar não às coisas sem valor, mas às coisas que têm valor eterno. O nosso coração não deve estar aqui, mas sempre no céu. Os nossos tesouros depositados lá. Aquele que exercita dia e noite, como diz o salmista, que medita na palavra dia e noite, esse é um homem feliz. E esse que não só medita, mas que pratica a palavra, esse triunfará. O nosso Senhor fala: vocês me amam? Aquele que me ama tem os meus mandamentos e o quê? Os guarda. Guarda na estante, guarda debaixo da cama, guarda na cabeceira, guarda no criado mudo, no coração, na mente.
Os judeus, eles olharam, leram Deuteronômio e guardaram a palavra nos filactérios. Escreveram alguns versículos, coloca dentro de uma caixinha, amarra na testa, amarra no braço. Não adianta muita coisa isso. A palavra não deve estar só amarrada. A palavra deve estar guardada em nossas mentes. Amada com todo o nosso coração e vivida através de todo o nosso ser. Quer sejam nossos lábios, quer sejam nossas ações. Selados, né? Nós somos selados com o Espírito Santo. E até Paulo fala sobre isso. Em terceiro lugar, deixando-se encher com o Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O excesso de vinho leva a falar demais, a vergonha. Nós vemos momentos terríveis nas Sagradas Escrituras, que o excesso de vinho levou a situações desastrosas. Quando Noé ficou bêbado, ou então, quando Ló se embebedou, aliás, as filhas dele embebedaram, e que tragédia foi. O embriagar-se gera tragédias na vida, gera vergonha às pessoas. Elas perdem os limites, sabem muito bem o que estão fazendo, mas perdem os limites. Mas os cristãos, diz Paulo, diferentemente, nós não somos guiados, levados, como que pelo vinho, aos excessos, às práticas que nós não pensemos, nós não estejamos de forma comedida, não demonstrando o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Mas devemos ser diferentes, cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo é estar sobre essa doce e maravilhosa influência. A palavra de Deus nós não conseguimos praticá-la, vivê-la, se não for por essa doce influência. Nós estamos hoje aqui porque o Espírito Santo do Senhor tocou em nossos corações. Nós entendemos, nos é iluminado as nossas mentes, os nossos corações, porque o Espírito Santo assim o faz. Nós necessitamos constantemente, em todo o tempo, dessa doce influência em nossas vidas. E assim, Paulo diz, não fiquem sob a influência do vinho, mas fiquem sob a influência do Espírito. Para aquela comunidade, uma comunidade que era de gentios, pessoas que até então não conheciam o Senhor, mas se converteram ao Senhor, numa cidade extremamente cheia de idolatria. Permanecer sobre a doce influência do Espírito Santo, viver uma vida de integridade, de moralidade, era necessário. A embriaguez, então, lança a pessoa à conduta vergonhosa, às tristezas, mas o Espírito Santo nos leva a uma vida de alegria. Nós não perdemos tempo. Alguns acham que a vida cristã é sem graça. Não, a vida cristã é proveitosa, é cheia de alegria, gozo, maravilhas. Mas como nós podemos ser cheios desse Espírito? Será que é como encher um copo? Será que é numa reunião? Vou ali na reunião que eu vou receber, vou ser cheio do Espírito Santo? Não. A expressão seria: deixai-vos ser cheios continuamente do Espírito Santo. É um relacionamento constante com o nosso Senhor. A pessoa, a evidência dessa vida cheia do Espírito Santo, não é nada
visível de forma aí, alguém pensar, não, ele está cheio do Espírito Santo, ele está andando sobre as águas, olha só, ele está fazendo isso ou outra coisa sobrenatural. O estar cheio do Espírito Santo, nós vemos que está relacionado a uma pessoa que está demonstrando a sua moral, que reside no fruto do Espírito, no relacionamento com os irmãos. Ao ser cheio do Espírito Santo, então só pode ser verificado se esse manifesta. Paulo descreve as consequências da plenitude do Espírito, que é alguém que demonstra comunhão, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, adoração, entoando e louvando de coração o Senhor, gratidão, sempre dando graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E alguns acham que vão ser cheios do Espírito Santo, subir, descer monte, pegar graveto pegando fogo aí. Nada disso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha a vida com o povo de Deus, submisso ao Espírito Santo, guiado, orientado pelo Espírito Santo, ao meditar na sua palavra, praticando isso todos os dias. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, fomos resgatados por um alto preço, salvos pela graça, por conta de um propósito. Sim, para um propósito. Fomos selados. Não haveremos de ser selados. Fomos selados. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Diferente do que alguns dizem, de presbiterianos, vocês não têm o Espírito Santo. Paulo fala, vocês foram selados, fostes selados. Nós temos esse selo, esse penhor, e esse penhor demonstra que nós somos propriedade de Deus, propriedade dele, para algo importante: propagar, brilhar, agir, demonstrar através dos frutos. Nós devemos crer nos ensinamentos do Senhor, nós devemos obedecer à sua vontade como filhos da luz, mas nós devemos também obedecer à sua vontade e demonstrar frutos na nossa vida. Tudo que é bom, justo e verdadeiro. A nossa vida tem sido justa? A nossa vida tem sido verdadeira? A nossa vida tem sido agradável? No outro tempo estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora em Cristo usemos sabiamente o nosso tempo, procuremos compreender qual é a vontade do Senhor para nós, constantemente, e vivamos sempre sobre essa doce e maravilhosa influência do Espírito Santo do nosso Deus. Amém. Senhor, nos ajuda. Somos tão fracos, débeis, ó Pai, e somos totalmente carentes e dependentes do Senhor. Nós não podemos nada e nós não somos nada, se não for pela Tua graça. Que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare, nos guie. Senhor, seja conosco. Nos ajuda a aproveitar o nosso tempo, verdadeiramente aproveitar o nosso tempo. Não desperdiçá-lo em coisas vãs, de forma insensata, mas viver segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade, que é perfeita e maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Temos mais um cântico.